So we've been looking at parable teaching, Então a gente olhou para o ensino por parábolas, but specifically from the perspective of Daniel 11:40 to 45. mas especificamente sobre a perspectiva de Daniel 11, 40 a 45. And the idea is by applying the methodology, E a ideia é que, ao aplicar a metodologia to verses that we should be familiar with already, a versos que nós já deveríamos estar familiarizados, we could place in clear prospect, a gente pode we colocar could isso, clearly show a gente poderia mostrar isso claramente. the power of this methodology to open up new information. O poder dessa metodologia para abrir para nós nova informação. We identified parables as the bringing together of two objects for the purposes of comparison. A gente identificou parábolas como com o propósito de trazer duas coisas Comparison juntas and para que se contrast. possa ser comparado e contrastado. And we spoke about how running scriptural symbols through this process E a gente falou sobre como colocar símbolos escriturísticos nesse processo generates information, it generates light nos gera informação ou nos gera luz on the nature and history of God's kingdom. sobre a natureza e história do reino de Deus. We began a simple exercise of comparing and contrasting A gente começou um simples exercício de comparar e contrastar in Daniel 11 verse 41, em Daniel 11, verso 41, where we see just the reading of the text, onde a gente vê apenas a leitura, que é apenas a leitura do texto, places two symbols in close proximity to one another. coloca dois símbolos em proximidade um ao outro. And these symbols are the many and Edom, Moab, and Ammon. E esses símbolos são os muitos e Edom, Moab e Amon. And as we compared and contrasted these two entities, E ao compararmos e contrastarmos essas duas entidades, right, we began to see a lot. a gente começa a ver muito. We identified Edom, Moab, and Ammon as God's people. A gente identificou Edom, Moab e Amon como povo de Deus. So there must be a corresponding development in connection with the many. Então deve haver uma coisa correspondente em conexão com esses muitos. And we identified the many as God's people. E a gente identificou esses muitos como povo de Deus. One may reason why not contrast it. Why not say Edom, Moab, and Ammon are God's people and the many are Satan's people? Uma das razões que nós contrastamos, por que dizer que Edom, Moab e Amon são o povo de Deus e os muitos são But I think o looking at povo de the- Satanás? At the experience of the two groups represented within the verse itself, Mas eu creio que a experiência dos dois grupos estão again, representados without no having próprio to go verso. anywhere else, we're looking at the verse as far as possible to teach us. De novo, sem ter que tentar ir para outros lugares, estamos tentando olhar para dentro do verso para ver o que o verso nos ensina. The experiences of these two classes directs us to the understanding that the many are God's people. A experiência dessas duas classes nos dirige a entender que esses muitos também são o povo de Deus. And this is based on their being overthrown. E isso é baseado no fato de que eles estão sendo derrubados. And the concept of being overthrown as contrasting what it means to escape. E o conceito de ser derrubado é um contraste do que significa escapar. We went into Strong's Concordance to unpack what this word means, that they escape. Nós fomos para a concordância de Strong para desempacotar o que significa essa palavra escapar. And we showed that the word in its meaning paints a picture. E a gente mostrou o que essa palavra Of significa something that was once held in bondage or captivity, but is subsequently released. através dessa figura de algo que em algum momento estava em cativeiro e logo em We seguida é identified that the libertado. captivity that Edom, Moab, and Ammon are held to Identificamos que esse cativeiro que Edom, Moab e Amon estão presos by the king of the north pelo rei do norte is captivity to false doctrines, they're in spiritual darkness. é um cativeiro em trevas espirituais ou falsas doutrinas. And by contrast, when you're coming out of darkness, Então,
the only place you're going to is to the truth. Então, por contraste, quando você sai das trevas, o único lugar que você pode ir é a verdade. So when we take this dynamic Então, quando recebemos ou temos essa of dinâmica escaping de escapar and contrast it with what it means to be overthrown, e contrastamos isso com o que significa ser derrubado, we see the opposite happening to the many. a gente vê o oposto acontecendo aos muitos. These people were once in the truth, Esse povo que uma vez estavam na verdade, and then they're then going into captivity or bondage to the king of the north. então eles vão ao cativeiro ao rei do norte. So the simple fact that they were once in the truth O simples fato de que um momento eles estavam na verdade points to the fact that this many, they had to have been God's people. aponta para o fato de que esses muitos devem ser o povo de Deus. Right? So when you compare compare Edom, Moab, and Ammon and the many as both being God's people, Então, quando você compara Edom, Moab e Amon, ambos sendo o povo de Deus, along with their respective experiences, junto com as experiências respectivas de cada um, we see a picture being painted that fits quite nicely. a gente vê essa figura ilustrada que se encaixa muito interessantemente. When you, if you were to contrast it and then say the many are not God's people, Mas se você fosse contrastar isso e disser que os muitos não são o povo de Deus, you start to come across difficulties. The picture doesn't really fit. você começa a encontrar dificuldades e essa ilustração não funciona muito bem. All right, so we drew out a schematic Então, a gente desenhou um esquema aqui, or rather say we added a layer to this comparison and contrast. dizendo de outra forma, a gente adicionou outras camadas para essa comparação e We've gotten as far as contraste. identifying the many as a group of God's people and Edom, Moab, and Ammon as another group of God's people. Quando Deus identifica esses muitos como o povo de Deus e Edom, Moab e Amon também como povo de Deus. And that's the parable at Daniel 11 verse 41 at its simplest level. E essa é a parábola de Daniel 11:41 no nível mais simples. But with parables, you can add layers Mas com parábolas, você pode adicionar camadas, of truth camadas de verdade, that make them more nuanced, I'll say, e isso cria mais nuances, eu poderia dizer, more specific, coisas mais específicas and even more complex. e ainda mais complexidades. And the layer that we added was Revelation 18:4, E a camada que adicionamos foi Apocalipse 18, verso 4, which shows that the message, Revelation 18:4, which corresponds with Daniel 11 verse 41. Apocalipse 18, 4, que corresponde com Daniel 11, 41. It's in Daniel 11 verse 41 that the message of Revelation 18:4 goes forth. É em Daniel 11, 41 que a mensagem de Apocalipse 18, verso 4 acontece. And when you read Revelation 18:4, E quando você lê Apocalipse 18, verso 4, you see that the call is given to God's people in Babylon. você vê que o chamado é dado para o povo de Deus em Right? So Babilônia. there's Babylon, Ok, então a gente tem Babilônia. then there's a group of people in Babylon Então tem um grupo de pessoas em Babilônia to whom this call is directed to come out. para os quais esse chamado de sair And this é group of dado. people is identified as God's people. He says, my people. E esse grupo de pessoas é identificado como povo de Deus, porque diz meu povo. Right? So this imagery that we have Ok, então essa imagem, essa figura que nós of temos God having a people in the world, de Deus tendo um povo no mundo, right? A people in the fallen churches pessoas nas igrejas caídas, who are his people and who he calls out. que são o povo dele e dos quais We ele said by chama comparison, eles. we should be able to see the same dynamic with the many.
Então a gente diz que, por comparação, a gente devia conseguir ver a mesma coisa com os muitos. The many, by virtue of their being free in the truth, Ah, os muitos, pelo fato de eles terem estado livres, I na think that verdade, directs us to the conclusion that there must be Adventists. eu acho que isso nos dirige para a conclusão de que eles devem ser adventistas. But within Adventism, we Mas, see the same dynamic taking place. mas dentro do adventismo a gente vê a mesma dinâmica acontecendo, Where you have the church, onde você tem a igreja, which, like Babylon, que da mesma forma que Babilônia is in darkness generally. está em trevas de forma But then geral, there's a group of people within the church, mas existe um grupo de pessoas dentro da igreja and they are called out. They go through the same experience as Edom, Moab, and Ammon. e eles são chamados para sair, eles vão pela mesma experiência de que Edom, Moabe e Amon. But they're going through this experience before Edom, Moab, and Ammon, Mas eles passam por essa experiência antes de Edom, Moabe e Amon, because they're the ones who are going to be used to call Edom, Moab, and Ammon out of. porque eles são aqueles que vão ser usados para chamar Edom, Moabe e Amon para fora de Babilônia. To further develop this dynamic that we see in Revelation 18:4, Para desenvolver ainda mais essa dinâmica que a gente vê em Apocalipse this 18, verso dynamic that 4, we added as a layer to the parable of Daniel 11, verse 41, essa dinâmica que adicionamos como uma camada para Daniel 11, verso 41, we also looked at Daniel chapter 2, a gente também olhou para Daniel capítulo 2, which is a different parable, que é uma parábola diferente, but we know is it's the same line of truth, shall we say, as Daniel 11. mas também é a mesma linha de verdade, eu poderia dizer, como a linha de Daniel 11, 41. As far as the progression of kingdoms is concerned. Quando se trata da progressão dos reinos. So in Daniel 2, we see the same dynamic where we see a mountain and an image. Então, em Daniel 2, a gente vê a mesma dinâmica, quando a gente vê uma montanha e uma imagem. Right? So the entire Bible is a parable. Então, a Bíblia inteira é uma parábola. But within a given verse or passage, Mas dentro de um certo verso ou uma passagem, there are certain clues that you can see that draw you existem certas dicas que você pode ver que te atraem to engage the symbols within that passage through this process. para engajar os símbolos dentro dessa passagem através desse Here we processo. see two symbols being brought in close proximity in the same passage. Aqui nós vemos dois símbolos sendo tragos um próximo ao outro na mesma passagem. There's the mountain, which is God's kingdom, Existe a montanha, que é o and reino the de image, which is Deus, Satan's kingdom. e uma imagem que é o reino de Satanás. We saw that with Satan's kingdom in its end, A gente viu que com o reino de Satanás no seu fim, it is destroyed and chaff is blown away. That's what the passage says as we read it. eles são destruídos e a palha é lançada fora. And we spoke about how with parables, there's this principle that we need to bring to bear upon them. E a gente falou sobre como parábolas existe esse princípio que a gente precisa colocar peso sobre eles, Which was discussed further later on in the day yesterday. que foi discutido em mais amplitude, em mais extensão ontem, mais Which is that the tarde, natural illustrates the spiritual. que é a ideia de que o natural ilustra o espiritual. When we look within nature, chaff is produced by threshing wheat. Quando você olha para a natureza, a palha é produzida através de malhar o trigo. When you look in nature, Quando você olha para a chaff is natureza, produced by threshing wheat. quando você olha para a natureza, a palha é produzida através de malhar. So again, O even if it's trigo. nowhere in the verse, Então, mesmo que não esteja em nenhum lugar no verso, you know by virtue of the fact that natural things illustrate the spiritual, você sabe pelo fato de que as coisas naturais you know that there's wheat there. ilustram espirituais, você sabe que existe o trigo So aí. in Satan's kingdom, Então, no reino de Satanás,
we see two classes, chaff and wheat. A gente vê duas classes, trigo e And by palha. comparison, we see the same development in God's kingdom. E por comparação, a gente vê os mesmos desenvolvimentos no reino de Deus. There is the mountain, Existe a montanha, then there's a stone that is separated from the mountain. então existe uma pedra que é separada da montanha. And this stone does the work of destroying Satan's kingdom. E essa pedra faz o trabalho de destruir o reino de Satanás. And ushering in God's everlasting kingdom. E proclamando o reino eterno de Deus. E de proclamar o reino eterno de Deus. We have an illustration of this in the history of Christ. A gente tem uma ilustração disso na história de Cristo. Where you have the mountain, that's the Jewish church, Onde você tem a montanha, isso é a igreja de Deus. and the Christian church being separated from the mountain. E a igreja cristã sendo separada da montanha. Right? So when we added this dynamic to our understanding of verse 41, Então, quando a gente adiciona isso a essa dinâmica do verso 41, right, we see that within each of among the many and Edom, Moab, and Ammon, então a gente vê que entre os muitos, Edom, Moab e Amon, you see two classes, God's people and Satan's people. você vê duas classes, o povo de Deus e o povo de Satanás. There are different ways you could express this concept, different labels you could use to illustrate it. E usar essas diferentes camadas que você tem para ilustrar isso. I used the language of the church and the world. Eu uso a linguagem da igreja e do mundo. In Satan's kingdom, you have the church, who is God's people, No reino de Satanás, você tem o povo de Deus and you have the world, Babylon general, who is in darkness. e você tem o mundo, Babilônia, que está em trevas. Right? And within Adventism, there's the Adventist church, which is the world, symbolically, E dentro do Adventismo, você tem a igreja adventista, que é o mundo simbolicamente, and my people, which represent the church, if we use that framework. e o meu povo, que representa a igreja, se a gente puder usar esse modelo, esse formato. We showed that this parable has implications that you wouldn't otherwise see. Então, a gente mostrou que essa parábola tem implicações que você, de outra forma, não veria. Through the basic interpretation of the verse that we've had up to now. Até através da interpretação básica que a gente tinha desse verso até agora. Such as the fact that when you look at those who are overthrown, Tais como o fato de que quando você olha para esses que são they were once derrubados, free in the truth. eles estavam em algum momento livres na verdade. And we connected this to the concept of time. E a gente conectou isso com o conceito de tempo. And they're going into captivity. E eles estão indo ao cativeiro. And when we look at the Adventist church, E quando olhamos para a igreja adventista, right, we cannot say that they are that they're free in the truth. They're in darkness also. a gente não pode dizer que eles estão livres na verdade, porque eles estão em trevas. And they don't understand time. E eles não entendem o tempo. So this group here, who are overthrown, Então esse grupo aqui que é derrubado must be speaking of a group of people who once believed this truth, deve estar falando de um grupo de pessoas que em algum momento acreditou nessa verdade, who come to be overthrown at the Sunday law. que chegou para ser, que foram Right? So you see derrubados no that as decreto you dominical. take a passage Então você vê isso que quando você pega uma passagem and you focus on that passage e você foca nessa passagem and you begin to unpack its symbols e você começa a desempacotar os símbolos and run them through the process of comparison and contrasting, e começa a passar isso por um processo de comparar e contrastar. right? It opens up things that, again, a basic reading of the passage as we've applied it, that you wouldn't see. Isso abre a leitura abre coisas que com uma leitura básica da passagem nós não poderíamos ver.
The purpose of this again Mais uma vez, o propósito disso is just to. The hope is that by illustrating what it looks like, by illustrating the steps of breaking down a passage, espero que é para ilustrar os passos de como isso funciona. that it may be helpful for us as we go back to God's word and seek to apply these tools for ourselves. Isso talvez seja uma grande ajuda para nós ao irmos para a palavra de Deus e tentarmos aplicar isso nós mesmos. Because at the end of the day, what we all need is a personal proficiency in the application of the methodology. Porque no final do dia, o que todos nós precisamos é proficiência em como usar metodologia. So that's Daniel 11, verse 41. Então isso é Daniel 11, verso 41. I want us to go to our next parable, Então eu gostaria de ir para a nossa próxima parábola, which is in Daniel chapter 12. que está em Daniel capítulo 12. We're going to read Daniel chapter 12 and verse 10. E a gente vai ler Daniel capítulo 12, verso 10. Okay. Just take it off. Okay, so Daniel 12 and verse 10. Ok, então Daniel 12, verso Read verses 10. 9 and 10. Vamos ler o verso 9 e o 10. It says, "And he said, Go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. E ele Many responde, shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand." ele respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. So we're going to approach this verse from two perspectives. Então vamos abordar esse verso de duas perspectivas. One is a simple compare and contrast, as we did with verse 41. Vai ser um simples comparar e contrastar, como a gente fez no verso 41. Then we'll come to our second point. Então a gente vai chegar ao nosso segundo ponto. But again, as we read verse 10, Mas, mais uma vez, quando a gente lê o verso it 10, says, "There is a many who are purified, made white, and tried." aí diz que existem muitos que serão purificados, embranquecidos e provados. And this many is represented as the wise. E esses muitos são representados como os sábios. And then there is also the wicked. E então existe também aqueles que são os ímpios. So the verse gives us two symbols, Então o verso nos dá dois símbolos, also with contrasting experiences. e também com experiências contrastantes. So we bring them together and see what comes out of that process. Então a gente coloca os dois juntos e vemos o que vai acontecer e que vai sair desse processo. What does it say about the wise? O que é que diz sobre os sábios? It says the wise understand. Diz que os sábios entendem. And the wicked, E os ímpios, they don't understand. eles não entendem. So that's straightforward. Ok, então isso é bem claro. But now I'll ask us, that word wise, Agora a gente quer olhar para a palavra when you sábio. look at it in Strong's Concordance, Quando você olha na concordância Strong, what will it tell you the wise are? o que é que ele vai te dizer que são os sábios? Do we know? Será que sabemos? It says the wise are teachers. Diz que os sábios são professores. So the wise are teachers. Então os sábios são professores. There's nothing in the text about the wicked. Não existe nada no texto sobre os ímpios.
But we know by comparison what must they be. Mas a gente sabe que por comparação, o que devem eles ser? Right? They must be teachers. Eles devem ser professores? So we have the wise who represent a class of teachers who are understanding the truth for their time. Então a gente tem os sábios representando uma classe de professores que entendem a verdade para o tempo deles. And we have the wicked who also represent a class of teachers, E também temos os ímpios que também representam uma classe de but they're professores. false teachers. Mas eles são falsos professores. We also see that the wise go through a three-step process. A gente também vê que os sábios, eles passam por um processo triplo. They're purified, Eles são purificados, made white, and embranquecidos tried. e provados. The wise undergo a three-step process Os sábios, through which they're sealed or perfected. os sábios passam por um processo triplo pelo qual eles são selados e aperfeiçoados. There's nothing in the text, is there, identifying a corresponding development. Não existe nada no texto que identifica um desenvolvimento correspondente. But we know that if we compare and contrast, Mas a gente sabe que se a gente comparar e contrastar, what must the wicked also go through? o que deve acontecer também com os ímpios? A three-step process, Um processo triplo, a three-step test. um processo triplo de teste. The wise go through a three-step test through which they're proved righteous. Os sábios, eles passam por um processo de teste triplo onde eles são provados que são justos. And the wicked must of necessity also go through a three-step test which they fail and are identified as wicked. E os ímpios também passam por um processo triplo de teste onde eles falham e, portanto, são identificados como ímpios. Right, so this is information that is being generated without any identification of it in the verse. Então isso são informações que estão sendo geradas sem nenhuma I'll add identificação one dentro more. do If we turn verso. to Daniel chapter 12 and verse 3, E agora, se a gente for para Daniel 12, verso 3, and verse 3, verso it's 3, speaking of the wise. aí fala dos sábios. And it says, "And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever." Aí diz, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. So we see here that the wise, they do the work of turning many to righteousness, Então a gente vê aqui que os sábios, eles fazem essa obra de conduzir muitos à justiça. and they shine for eternity. E eles brilham eternamente. By contrast, what do we know the experience of the wicked is? Por contraste, qual é a experiência que sabemos ser a experiência dos ímpios? They're teachers who do the work of turning people away from righteousness, Eles são os professores que fazem a obra de conduzir as pessoas And they'll be fora lost da for justiça e que vão right? perder a Simple compare and eternidade. contrast. Então isso é uma comparação e All right, so that's contraste. Daniel 11. This is Daniel 11, 12 and verse 10. Então isso é Daniel But you 12, remember verso yesterday, 10. Mas você se lembra ontem? I mentioned that when we're looking at parables, Eu mencionei que quando a gente olha para parábolas, we're not simply looking at looking for symbols within a verse, a gente não está apenas olhando para símbolos dentro de um verso, or symbols within a narrative ou símbolos dentro de uma narrativa to compare and contrast. para comparar e contrastar. I mentioned that we need to interrogate the structure of the passage. Eu mencionei que a gente precisa interrogar a estrutura da passagem, The structure of the verse, a estrutura do verso. and seek to identify any patterns that we see. E a gente tem que encontrar
ou identificar qualquer padrão que So as we look at possamos ver. verse 10, Então, quando a gente olha para o verso it 10, says, many shall be purified, made white and tried. diz que muitos serão purificados, embranquecidos e provados. And what does it say next? E o que diz em seguida? But the wicked shall do wickedly. Mas o ímpio agirá impiamente. Then what does it say next? Então, o que diz em seguida? None of the wicked shall understand. Nenhum dos ímpios entenderão. And what's the last part of the verse? E o que é a última parte do verso? It says, but the wise shall understand. Diz que os sábios entenderão. So we see a structure in how the verse is laid out, Então a gente vê uma estrutura na forma como os versos são where it identifies estabelecidos, the righteous, wicked, righteous. onde identifica os sábios, os justos, os sábios, Right. o ímpio e os sábios. What we have here is a chiasm. Então o que temos aqui é um quiasma. We see a mirroring effect. A gente vê um efeito de espelhamento. Right? A chiasm is a mirror Um quiasma é um espelho, where from the center point, onde desde o centro do ponto central, what we see on one side is mirrored on the other. o que a gente vê de um lado é espelhado do outro lado. So, given that this is a mirror, Então, sabendo que isto é um espelho, from the center line, the wicked doing wickedly, desde a linha this central, first point parallels this first point. Let me say that. então da linha central, esse primeiro ponto paralela From the esse center line. segundo ponto. Yeah, okay. Say it again. And this second point would parallel this second point, E esse segundo ponto vai paralelar esse segundo ponto, or mirror the second point. ou vai espelhar esse segundo ponto. So we have something that looks like this. Então a gente tem algo que se parece com isso. So, being purified, made white and tried Então ser purificado, embranquecido e provado corresponds with the wise understanding. corresponde com os ímpios, com os sábios entendendo. The wicked doing wickedly Os ímpios agindo impiamente corresponds with the wicked not understanding. corresponde com os ímpios não entender. So we have a neat Entendendo. chiasm, and what is this chiasm teaching? Então a gente tem esse quiasma. E o que esse quiasma está ensinando? The righteous go through an experience of being purified, made white and tried. Os justos passam por uma experiência de ser purificados, embranquecidos e provados. And this is accomplished through understanding, E isso é cumprido através de the entender reception and understanding of a prophetic message. a recepção e o entendimento de uma mensagem profética. The wicked are identified as wicked, Os ímpios são identificados como ímpios, not because they failed some sort of moral test, não porque eles falharam em algum tipo de teste moral. This chiasm is identifying that the wicked are wicked Esse quiasma está identificando que os ímpios são ímpios because they don't understand the increase of knowledge. porque eles não entendem o aumento de conhecimento. Right? So this chiasm is emphasizing the centrality of the importance of the increase of knowledge. Então, esse quiasma está identificando a importância, a centralidade do aumento de On Bible conhecimento prophecy sobre a profecia bíblica, as being the thing that identifies who is righteous and who is wicked. como sendo a coisa que identifica quem é sábio
e quem é ímpio. The importance of the increase of knowledge on Bible prophecy. A importância do aumento de conhecimento na profecia bíblica As being the thing that identifies who is righteous and who is wicked. como sendo a coisa que identifica quem é sábio e quem é ímpio. Right, so this is just one example. Certo? Então isso é apenas um Of exemplo how, when we look at verses, sobre o fato de que quando olhamos para os we versos, should consider not only the symbols to compare and contrast them, nós não deveríamos estar olhando apenas os símbolos para compará-los e but we must contrastá-los. investigate the structure of the verse or the passage A gente também deve investigar a estrutura dos versos to ou identify different da patterns. passagem. E assim a gente identifica diferentes Because in those padrões. patterns, there are parables which open up hidden light. Porque nessas parábolas, ou nessas passagens, existem parábolas que vão abrir para nós nova luz. We looked at Daniel chapter 12 and verse 3. A gente olhou para Daniel capítulo 12, verso 3. We factored it into this compare and contrast that we did. A gente colocou isso dentro desse comparar e contrastar que a gente fez. But I want us to investigate the structure of Daniel 12 and verse 3. Mas eu gostaria que a gente identificasse a estrutura de Daniel 12, verso 3. What does it say? O que é que diz aí? It says, "And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and Diz, they that turn many to righteousness as the stars forever and ever." aí diz, os que forem sábios conduzirão muitos à justiça e Right? So there's a literary tool that is being employed here. então existe uma ferramenta que é empregada aqui. The term for it is tautology. O termo é Tautology. tautology, Do you have any idea what this is? tautologia. Alguém tem uma ideia do que seja isso? We have a more common name for it in this movement. A gente tem algo comum nesse movimento. A tautological statement O nome mais comum nesse movimento, is a phrase or statement uma declaração tautológica é uma declaração ou uma where the frase same thing is said twice, onde a mesma coisa é dita duas vezes, but in different ways. mas de formas diferentes. What do we call that? O que a gente chama disso? Isso. Repeat and enlarge. Repetir e ampliar. So, in repeat and enlarge, Então, uma repetição e ampliação, or rather, I'll use it from the concept of tautology. When you have a tautological statement, quando você tem uma declaração tautológica, the same thing is said twice, a mesma coisa é dita, but there's an increase of duas knowledge vezes. in the repetition. mas existe um aumento Does de that make conhecimento dentro da In estrutura. a da tautological história. statement, the same thing is said twice, but in a different way. Numa declaração tautológica, a mesma coisa é dita duas vezes, mas de uma forma And in diferente. that difference, there's an increase of knowledge. E é nessa diferença que existe um aumento de conhecimento. All right, so when we look at Daniel 12 and verse 3, Então, quando a gente olha para Daniel 12, it verso says, 3, "They that be wise shall shine." aí diz, os que forem sábios resplandecerão. So you have the wise, Então você tem os sábios, you have the noun or the subject, você tem o substantivo and you have ou o the action, the sujeito, verb. e você tem a ação, o verbo. The wise shine. Os sábios And that resplandecerão. word "and" E essa palavra "e" is a bridge, é uma ponte. is the bridge in this tautology, É uma ponte para essa tautologia. is the bridge in this tautological statement, É uma ponte para essa declaração tautológica. is the bridge to the repeat and enlarge. É uma ponte para uma repetição e ampliação.
right? And the second part it says, they that turn many to righteousness. E na segunda parte diz aqueles e eles que conduzem muitos à justiça. And Os what que há action muito do they, conduzirem à what do they justiça. do? E o que eles fazem? It says, as stars forever and ever. Eles são como estrelas para sempre e eternamente. So in this repeat and enlarge, Então, nessa repetição e ampliação, right, wise lines up with those that turn many to righteousness. esses sábios, eles se alinham com aqueles que conduzem muito à justiça. Right? So who are the wise? Então, quem são os sábios? They're those that turn many to righteousness. Eles são aqueles que conduzem muitos à justiça. And shine E brilhar, lines resplandecer, up with as the stars forever and ever. se alinha com como as estrelas sempre e eternamente. So the wise are those that turn many to righteousness. Então, os sábios são aqueles que conduzem muitos à And that word justiça. shine, Então, essa palavra brilhar, if you look in your Strongs, se você olhar para suas Strongs, it comes from a root word, vem de uma palavra raiz, H2094. a H2094. To shine means to teach. Brilhar significa ensinar, Instruct or warn. instruir ou advertir. And they shine as stars, E eles brilham como estrelas right, throughout eternity. pela eternidade. So you have a really neat riddle, shall we say. Então você tem um enigma bem interessante. The wise are those that turn many to righteousness, Os sábios são aqueles que conduzem muitos à justiça. and they shall be teachers through eternity. E eles vão ser professores pela eternidade. So we have that, but also, I also had the thought of the natural Então nós também temos a ideia do natural. as how the natural relates to this statement that we've just read. Sobre como o natural se relaciona a essa declaração que a gente acabou de ler. When is it that stars shine? When do you see stars? Quando é que as estrelas brilham? Quando the é que night. você vê as estrelas? Right? In Na the time of noite. darkness, stars shine. No tempo da noite, no tempo das trevas que Right? elas So on one brilham. level, Então, em algum nível, I'm suggesting that you could also see this as saying, the wise are those that do the work of turning many to righteousness, então eu poderia dizer que esses sábios são aqueles que estão fazendo a obra de conduzir muitos à justiça, by doing the work of teaching in a time of darkness. ao fazer uma obra de In a time of ensinar spiritual num darkness. tempo de trevas espirituais. Right. So again, we're looking at the structure Então, mais uma vez, a gente está olhando para a estrutura of a verse. de um verso. We're not jumping around in the Bible looking for proof texts. A gente não está pulando de um lugar para o outro na Bíblia, procurando spending time in fazer that verse. texto prova. Estamos passando tempo And naquele verso. interrogating not only the symbols to compare and contrast them, E interrogando não apenas os símbolos para compará-los e contrastá-los, but interrogating the structure of the language of the verse. mas interrogando a estrutura da linguagem dos versos. Because these structures are parables also. Porque essas estruturas também são parábolas. So the idea is just to give us, an idea of the type of things you can see or the type of things you should be looking for. Então a ideia é dar para a gente o tipo de coisas que a gente deveria ver ou procurar. Okay, so we have a bit of time. I'll put down one more. Então a gente tem mais tempo, eu vou colocar aqui mais um. Let's look at Daniel chapter 11. Vamos olhar a Daniel capítulo 11. You remember the diagram that I had laid out here? Você se lembra aquele diagrama que eu fiz aqui? I said we're going to look at verse 40, 41, and 42.
Que a gente vai olhar o 40, o 41 e o 42 de Daniel 11. We're going to compare and contrast verse 40 and 41. A gente vai comparar e contrastar o verso 40 e o 41. Compare and contrast verses 41 and 42. Comparar e contrastar o verso 41 e 42. Then look at verses 40 to 42 as an entire parable. Então olhar para o verso 40 a 42 como uma parábola completa. Now I want us to look at verse 40 and 41. Então agora eu quero olhar apenas para o verso 40 e 41. In verse 40, we see the king of the north. No verso 40 a gente vê o reino do norte. Performing an action. O rei do norte está fazendo uma ação. Doing a certain work. Está fazendo uma certa obra aqui. And in verse 41 we see him doing another work. Então no verso 41 a gente vê ele fazendo uma outra obra. In verse 40, no verso 40, his work is done against the king of the south. Sua obra é feita contra o rei do sul. In verse 41, his work is done against the glorious land. No verso 41, sua obra é feita contra a terra gloriosa. In both verses, the king of the north is defeating the king of the south and the glorious land. Em ambos os versos, o rei do norte está derrotando o rei do sul e a terra gloriosa. And in the description of this in verse 40, what word is used? What language is used? E na descrição disso, no verso 40, qual é as palavras que são usadas ou qual linguagem é usada? It says in verse 40 that he é dito no verso 40 que ele overflows. Que ele inunda. And in verse 41, what does it say? E no verso 41, o que é que diz? He overthrows many. Diz que ele derruba muitos. And when we look at verse 40 and 41, e quando olhamos para o verso 40 e 41, it says, he shall enter also into the glorious land. E diz, ele também entrará na terra gloriosa. In verse 41. No verso 41. That word also essa palavra também means in addition to or as well. Significa em adição ou também. That word also means in addition to or as well. Essa palavra significa em adição a algo ou também. What that means is what is being described in the previous verse. Então, o que significa é que o que foi descrito no verso is the same thing that's happening in the next verse. Anterior é a mesma coisa que acontece no So the question is then, what does it mean that he overflows? Então a pergunta é, o que é que significa que ele Because if we want to inunda? understand what being overthrown looks like, Porque se a gente quer entender o que ser derrubado se we would parece, need to understand what it means that he overflows. isso nós teríamos que entender o que significa Because the inundar. also Porque esse também tells us that these are the same thing happening in different words. nos diz que isso é a mesma coisa acontecendo em palavras diferentes. And if you look at that word overflow, E se você olhar para essa palavra inundar, it comes from H7857. isso vem da palavra H7857 in your Strongs. da sua concordância Strong. And it means to inundate. Significa inundar, essa palavra. To inundate or drown. Ou inundar, ou afogar, ou It inundar. presents this imagery Então, apresenta essa imagem of you have an object, de que se você tiver um objeto, right? And if you want to inundate that object, say you have the object on dry land.
Vamos dizer que você tem esse objeto numa terra seca e você quer inundar ele. And if you want to inundate it, Se você quiser what inundá-lo, would that look like? What would you do? como que isso se parecia? O que você faria? Right? You pour water on it. Você coloca água sobre ele. Have you inundated it? Você já inundou ele. No, you've just made it wet. Não, você não inundou, você só molhou ele. Or you could start to fill the pool. Ou você poderia começar a encher essa piscina. Right? But if it comes up halfway to the object, is it inundated? Mas se chegar à metade do objeto, será que está inundado? No, it isn't. Não, não está. But if you continue to fill that pool with the object in it, Mas se você continuar a preencher essa piscina com o objeto and dentro, the water level now is above the object, e agora o nível da água está acima da do objeto, have you inundated it? será que você inundou ele? Right? You've completely covered it. Certo, você cobriu completamente ele. There's no element of it that is not covered, if I put it that way. Não existe nenhum elemento aqui que não está coberto. When you raise the water level to halfway, Quando você levanta o nível de água para metade, only half of it is covered. apenas a metade está coberta. When you inundate, you completely cover. Quando você inunda, você cobre completamente. So what does that tell us about what happened to the king of the south? Então, o que isso nos diz sobre o que acontece com o rei do sul? He was completely covered, he was inundated. Ele foi completamente coberto, ele foi inundado, Right? He was destroyed. certo? Ele foi destruído. So now when we come to verse 41, Então agora, quando chegamos ao verso 41, what's happening to the glorious land? o que está acontecendo com a terra gloriosa? Right? He's being completely, Ele está sendo completamente inundado. It's being completely covered. Está sendo completamente coberto. And this speaks to this concept of many being overthrown. E isso fala do conceito de muitos sendo derrubados. It has to be many being overthrown and not a few. Isso tem que ser muitos sendo derrubados e não Right? Because poucos. the entire land is being covered. The entire land is being inundated. Porque a terra inteira está sendo derrubada, Right? So we see inundada. that as we investigate the meaning of the words that are presented in the text, Então, ao nós investigarmos o significado das palavras que são apresentadas no texto and compare and contrast them with subsequent verses in the same narrative, e comparamos e contrastando elas com versos subsequentes e right? comparações, We can paint a picture, nós podemos criar uma right, that is figura much more vivid to the human imagination que é muito mais vívido à imaginação humana of the developments that are being described in the verse. sobre os desenvolvimentos que estão sendo descritos no verso. So I'm going to stop here. Então, eu vou parar aqui. When we pick up next time, Então, na próxima vez que voltarmos, I want us to finish this study of parables in Daniel 11 verses 40 to 45. eu quero terminar esse estudo de parábolas em Daniel 11, 40 a 45. Then we'll go on to speak about other topics. Então, a gente vai continuar e falar sobre outros tópicos. But I hope this has been helpful. Mas eu espero que isso tenha estado sendo uma close prayer. ajuda. Vamos fechar com uma oração. Father in heaven, we thank you, Lord, for your word. Pai Celestial, te agradecemos por sua palavra. We thank you for the blessing of this camp meeting. Agradecemos pelas bênçãos dessa campal. Lord, it is a great privilege to be here, Senhor, é um grande privilégio estar aqui. a privilege that many have desired but have not been able to. É um privilégio que muitos desejaram, mas não puderam estar. But you've smiled upon us here.
Mas o Senhor sorriu sobre nós aqui. So we ask, Lord, that you may help us to make the most of our time. Então pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a fazer o melhor do nosso tempo. To seek spiritual growth and blessing. Possamos ver crescimento espiritual e bênçãos. We ask that you may bless the camp and bless this day. Pedimos que o Senhor abençoe a Campal e abençoe esse dia. That all may go smoothly. Que tudo aconteça de forma boa. And that the light shared may be received. E que a luz que seja compartilhada possa ser recebida. Received not by stony ground here, as Lord. Que não seja recebida por solo rochoso aqui, Pai. But received by hearts rich with fertile soil. Mas recebido por corações que estão com solo preparado. Please bless us now as we also break for breakfast. Nos abençoe também agora ao orarmos pelo desjejum. May the food prepared have your blessing. E que a comida preparada possa ter as suas bênçãos. As well as those who prepared it. Também aqueles que prepararam a For we comida. ask in Jesus' name. Isso pedimos em nome de Jesus. Amém.